Olá pessoal, bom dia. O tema deste vídeo aqui é o seguinte: clarividência e extraterrestres. Então, olha, dos fenômenos parapsíquicos, o fenômeno que eu mais vivenciei foi a clarividência. E um dos eventos, entre inúmeros, assim, incontáveis clarividências de boa qualidade que eu tive, um ramo da clarividência que mais despertou a minha atenção foi a, a que eu vi extraterrestres, tá certo? Muitas vezes o clarividente, ele tem experiências, mas não sabe extrair as informações importantes que aquela vivência lhe traz, tá certo? Então eu tive algumas vivências de clarividência com extraterrestres assim, e eu achei assim interessantíssimas. E também assim porque algumas delas teve questão de implante no meu corpo físico, tá certo? E olha, veja bem, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar início aqui, ó. A surpresa positiva e impactante ao ver cara a cara pela primeira vez, através da clarividência, extraterrestres com paravisual humanoide, diferente dos padrões estabelecidos pela ufologia clássica. Então veja bem, a ufologia ela já tem assim um padrão estabelecido, embora alguns pesquisadores, não sei se por vivência própria, tenham vários assim, visuais e paravisuais humanoides diferentes dos extraterrestres. O mais importante, na verdade, é você ver com seus próprios olhos. Mas é importante a gente também estudar a pesquisa dos pesquisadores sérios que existem, tanto na ufologia como na extraterrestriologia, que é um ramo da conscienciologia. Existem pesquisadores sérios, né? Tá? Então, mas o que chama demais a atenção é você ver com seus próprios olhos. Por quê? Porque é sempre uma novidade. Você não, para o pesquisador que vivencia isso daí, é interessante porque aquilo é uma revelação. Você não só vê os extraterrestres, como sempre tem novidade, sempre, nunca é repetido. Sempre tem coisa diferente. Você vê através da clarividência coisas diferentes, tá? Então, olha, é, aquele visual ou paravisual humanoide da ufologia, mais padronizado, assim, que a gente costuma ver muito, é aquele extraterrestres com os olhos amendoados e a cabeça grande, assim, né? Baixinho, né? Como se fossem aqueles antigos marcianos, né? Olhos bem grandes, né? Pretos, bem grandes, e a cabeça desproporcional, muito grande, tá certo? Esse é tipo assim, ó, quer ver? Deixa eu ver se eu pego aqui, deixa eu ver se vai dar pra. Ó, esse tipo de extraterrestre aqui, ó, com a cabeça grande, olhos amendoados aqui assim, né? Deixa eu ver aqui no meu arquivo aqui. Ó, tipo assim, ó, aquele extraterrestre com a cabeça grande, né? Tá? Então já existe assim isso é o que nós estamos habituados, a maioria das pessoas está habituada, tá? Mas no meu caso foi muito assim interessante porque que eu vi ninguém nunca existe aqueles pesquisadores que têm 20, 30 perfil assim visual de humanoides assim extraterrestres. Mas os que eu vi, o que eu vi principalmente assim
que eu tive a experiência mais marcante, não vi em lugar nenhum. Nunca tinha visto assim em revista, em livro nenhum, né? Tá certo? E quando eu vi também assim, quando eu vi nitidamente, eu vi assim umas três raças diferentes. Mas a experiência mais marcante que eu tive, eu vi assim de 20 a 30 extraterrestres, através da clarividência. Porque na verdade é uma outra dimensão, né? Assim, é, contígua a essa que nós vivemos aqui, tá? Então, olha, a surpresa é sempre muito maior quando vemos alguém fora dos padrões aos quais já estamos habituados, tá? O biotipo mais comum apresentado nos relatos da ufologia é aquele extraterrestre de baixa estatura com olhos grandes, amendoados e cabeça grande, que nem eu falei aí, né? É importante ressaltar, olha o detalhe aqui, ó, é importante ressaltar que vemos diariamente seres humanos iguais a nós mesmos. E isso é o que impacta uma pessoa ao ver extraterrestres pela primeira vez. Então veja, nós estamos acostumados a lidar com pessoas no nosso dia a dia. Então se de repente você tem uma experiência dessa, seja de clarividência ou mesmo um contato físico, às vezes você está viajando numa estrada aí e tal, né, de noite ou de dia mesmo, e tem um contato direto desse aí, é, o impacto pode ser de vários tipos. Tá? Mas é que nós estamos habituados a lidar com pessoas, assim, o visual, assim, no nosso dia a dia. Então, quando a gente vê pessoa, vê gente muito diferente, aquilo impacta, cria um impacto muito grande. Tá? Ó, mesmo para quem tem experiência com esse tipo de vivência, o evento gera algum impacto, até por ser sempre algo novo. Que nem no meu caso eu tenho algumas vivências, mas sempre a gente fica impactado, de alguma maneira, para mais ou para menos. Tá? Então não é o fato da pessoa de já ter vivenciado isso daí que a pessoa nunca será impactada de novo, receberá um impacto, dependendo do que a pessoa ver. Assim, mesmo que a pessoa tenha experiência, já tenha vivência nesse sentido. Tá? Então, agora, veja só, os extraterrestres, ao ver extraterrestres pela primeira vez, as reações de uma pessoa podem ser as mais variadas. Tem gente que assimila o acontecimento com rapidez, outros ficam traumatizados. Então a pessoa que vê pela primeira vez, ela pode assimilar aquilo com rapidez, como pode ficar traumatizada. Tá? Então, não é possível a gente afirmar que uma pessoa vai reagir de uma forma ou de outra. Tá? Só, principalmente quando a pessoa estiver assim, com outras pessoas mais, assim, que podem testemunhar aquilo, aquele evento, aquele acontecimento. Tá? Porque aí você vê como que uma pessoa reage diante de um fenômeno como esse, de uma situação como essa daí, né? Tá? A primeira vez que eu vi, assim, muito claramente, eu fiquei apenas surpreso. Assim, eu fiquei quieto porque eu estava num ambiente, eu estava numa repartição pública, porque eu vi através da clarividência. E que nem eu falei, eu vi uns 20 ou 30 extraterrestres, uh, diferente desses padrões aqui, que eu falei assim, tal, né? Mas é assim, eu estava caminhando dentro daquela repartição, eu tinha ido lá buscar uma informação, né? Pedir uma informação numa repartição pública. Isso há muito tempo atrás, há 30 anos atrás. Quando eu vi, porque a questão da clarividência é ver, quando a gente vê com os próprios olhos. Então a questão da clarividência é interessantíssimo, né? Tá? E a minha clarividência, naquele dia que eu tive aquela clarividência muito marcante, estava assim, sensacional, assim. Eu estava nota 10, assim, né? A minha clarividência naquele dia estava perfeita. Só não estava colorida. Então eu não diria que seria nota 10, assim, porque não estava colorida. Tá? Porque eu já tive clarividências, algumas clarividências coloridas, a cores. Aquele dia não estava assim a cores. Tá? Mas valia um 9, assim. Eu daria uma nota 9. Estava bom, muito nítido demais, assim, né? Tá? Mas que nem eu falei assim, a primeira vez que eu tive essa clarividência muito nítida,
Na verdade, não era a primeira vez que eu tive contato com extraterrestres, há 30 anos atrás. Quando eu era bem mais jovem, eu já tinha tido contato com extraterrestres, mas não de uma forma tão claramente como eu tive naquele dia, né? Tá? Então, não foi uma novidade para mim assim, e conforme eu me deslocava por, por dentro assim da repartição pública, eu via eles, assim, eles estavam me protegendo. Porque estava uma situação muito delicada ali, assim, extrafisicamente falando, né? Eu sempre sou muito alvo de ataques extrafísicos, sempre fui muito alvo de ataques extrafísicos, por isso que eu vivo assim constantemente tendo problemas de saúde, tal, né? E eles estavam me protegendo ali porque eu precisava demais daquela informação que eu tinha ido buscar naquela repartição pública, tá? E que nem eu disse, né, eles estavam ao meu redor me protegendo, assim, né, nas proximidades, tinha alguns ao meu redor, né? E aquilo ali eu pude extrair diversas informações, porque foi por um tempo assim meio que prolongado. Eu demorei um tempo, assim, algum tempo, alguns minutos dentro daquela repartição pública. Quando é só um flash muito rápido assim, a gente não extrai muita informação. Mas naquele dia, a minha clarividência, além de estar muito nítida, é, eu fiquei assim, vendo através da clarividência por um tempo relativamente prolongado, por alguns minutos. Eu não consigo me lembrar agora aqui quantos minutos assim eu tive, mas foi por alguns minutos. Assim, talvez uns 10 minutos, alguma coisa assim, ou 15 minutos, onde eu pude extrair assim algumas informações importantes daquela vivência que eu estava tendo ali. Mas eu não fiquei assustado. Assim, eu fiquei observando, assim. Mas como eu vi pela primeira vez aqueles extraterrestres eu nunca tinha visto. Tá? E vi próximo de mim ali. Então, alguns. É curioso que eu consegui estabelecer assim uma ideia de observar assim uma comparação de idades entre nós humanos e eles. Tá? Então, naquela época eu tinha uns 32 anos, tinha alguns que estavam ao redor de mim que tinham mais ou menos a mesma idade que eu. Assim, por volta de uns 35 anos. Uns 4, 3 ou 4, 5, assim, não lembro assim. Que estavam muito próximos de mim, assim. Um pouquinho mais distante, que estavam fazendo tipo de um bloqueio, assim, me protegendo, eram jovens, de uns 22 anos, mais ou menos assim. Dava para perceber que eles estavam assim. Tá. O visual era idêntico de todos eles. A única, dava para perceber a diferença de idade entre eles, que nem eu falei, né? Tá, eu tive outras experiências, mas a que mais marcou foi essa daí, que eu estou relatando agora aqui, né? Tá? Agora, eu tive algumas experiências muito interessantes no que diz respeito a extraterrestres. Eu estava lendo agora de pouco, né? Questão de implantes. Ó, deixa eu ver se eu consigo pegar o meu arquivinho aqui. Ó. Questão de implantes aqui. Tem um negócio de implante que os extraterrestres fazem no corpo da gente. Os objetivos dos implantes são variados. No meu caso, pelo que eu deduzi, a gente não consegue, assim, a gente, por mais, eu gosto de esmiuçar, mas por mais que a gente seja detalhista, a gente nunca consegue ser completo na nossa observação, detalhar, esmiuçar. Assim, traduzir aquela vivência em palavras, no nosso relato. Mas os objetivos desses implantes no corpo físico da gente, no meu caso, foi para prolongar a minha vida, assim, um período de sobrevida. Tá certo? Porque desde jovem eu percebi, muito novo ainda, principalmente ataques extrafísicos, ataques espirituais, aquelas cargas que vinham assim. Tá certo? Eu já relatei isso. Eu fico sempre muito surpreso de ter conseguido sobreviver até essa idade. Tá? Porque eu comecei a receber essas cargas, assim, esses ataques espirituais ainda muito jovem, com 20 e poucos anos. Assim, quase que diariamente. E o que ainda acontece ainda até hoje. Então é muito comum eu ficar doente. Assim, ter problemas de saúde, problemas sérios de saúde, por causa desses ataques espirituais. Agora, que nem eu falei assim, os extraterrestres eles me ajudaram no sentido de prolongar a minha vida, de me proporcionar um período de sobrevida. Tá assim, agora, nisso tudo a gente, que nem eu sou um pesquisador também.
Então eu procuro observar quando acontece uma vivência dessas assim, se eu tiro alguma, se eu consigo extrair alguma, que informação que eu consigo trazer para poder escrever, fazer um relato, né, as minhas observações, diante das vivências que eu tenho, né, através da clarividência ou de outros fenômenos que acontecem comigo, né? Tá? Alguns me chamam, dos implantes que foram feitos no meu corpo físico, alguns me chamaram muita atenção. Assim, teve um deles assim que foi feito, eu ainda estava acordado, não, eu deitei para dormir e eu ainda estava acordado. E colocaram um tipo de uma barra na minha perna direita, assim, na altura da panturrilha, uma barra de uns 30 centímetros, semelhante àquelas barras de titânio. Eu notei que ali uma tecnologia muito avançada colocou, eu não vi mãos, não havia mãos. Foi introduzido na minha perna uma barra, na perna direita, uma barra semelhante a uma barra de titânio. Mas o que eu notei ali foi o emprego de uma tecnologia muito avançada naquela situação. Tá certo? Mas logo depois, um detalhe que me chamou muita atenção depois disso daí, foi que a minha mão direita, eu estava deitado, eu estava esticado na cama, deitado de barriga para cima. E a minha mão direita ficou abrindo e fechando sozinha. E isso eu lembro, isso daqui assim, faz algum tempo, assim, mas não faz tanto tempo. Não faz muito tempo, né? Eu tenho esse relato aqui, nas coisas que eu escrevo aqui, né? Então a minha mão, ela ficava abrindo, a minha mão direita, ela ficava abrindo, eu não sei porquê. Como se estivesse sendo movida por controle remoto. Porque não tinha como ali, eu sentia, eu percebia a presença de pessoas assim. Eu chamo pessoas assim, né? Ao redor assim e tal, né? Da cama. Extrafisicamente, né? Eu estava deitado. É, já é por demais, que nem eu falo, né? Esses acontecimentos são, assim, extremamente curiosos, né? Tal, né? E que nem eu falei, né? Eu estava esticado na cama, daí eu senti colocar aquela barra, como se fosse uma barra de titânio, na minha perna direita, na altura da panturrilha, do joelho para baixo. Assim, né? E o meu erro foi no dia seguinte, no dia seguinte eu deveria ter corrido no médico e pedido para tirar um raio-x, para ver se aparecia no raio-x. Mas aí eu deixei, aí depois aquilo lá não é mais a mesma coisa. Quando isso acontece, a gente tem que ser rápido. No dia seguinte mesmo, a gente tem que correr no médico e pedir para tirar um raio-x, para ver se aparece no raio-x. Mas eu não, eu fiquei impactado com aquilo e não corri no médico, não tomei essa providência de ir no médico para pedir para tirar um raio-x, né? O que poderia talvez aparecer no raio-x, né? Aquela barra. Tá, mas passou. Mas é que nem eu falei. O detalhe foi que a minha mão, eu achei curioso, estranho, assim, minha mão parecia que estava sendo guiada por controle remoto. Ficava abrindo, a minha mão ficava abrindo e fechando. Eu fiquei observando minha mão abrir e fechar sozinha. Mas assim, não tinha como, assim, por quê? Eu não estava movimentando a mão, mas a minha mão ficou abrindo durante algum tempo, assim, abrindo e fechando, sozinha. Logo depois que foi feito aquele implante. Nossa, e até hoje, assim, quando eu lembro, eu fico imaginando que eu já passei por outros, já implantaram outros objetos, assim, outros dispositivos no meu corpo, né? Eu tenho um que está implantado no meu coração, né? Tá certo? Senão, isso foi feito há muito tempo atrás. Esse do coração aqui, senão eu não teria sobrevivido, né? Ah, tá? Ah, então, dependendo daquela vivência de clarividência que a gente tem, se repetir outras vezes, melhor ainda, de alguma outra forma, porque é sempre diferente uma vivência da outra, né? Tá? Agora, quando isso acontece, assim, quando é diferente a vivência de uma da outra, é, acrescenta, você pega mais detalhes diferentes, ou você percebe outras coisas diferentes, tá? Ah,
teve, é que nem eu falo, né? Você veja que passado tanto, algumas que passaram já tantos anos, até décadas assim, quando eu lembro ainda fico, assim, de certa forma impactado. Aqui no meu quarto, antigamente tinha uma escrivaninha e eu costumava ficar lendo, estudando ali. E de repente eu vi alguém mexendo nas minhas energias. Né? Até ali, tudo bem. Eu percebi alguém mexendo nas minhas energias. De repente a minha clarividência abriu. Quando eu vi um extraterrestre na minha frente, assim, no alto, assim, a uma distância de uns 2 metros, mexendo nas minhas energias. Eu levantei da escrivania e fiquei olhando para ele, assim, de tão curioso que eu achei aquela situação. Um pequeno extraterrestre, ele estava mexendo nas minhas energias, né? Eu sentia perfeitamente mexendo nas minhas energias. Até que a minha clarividência abriu. Aí eu cheguei a levantar, assim, da escrivania para ficar observando, assim, aquilo ali. Agora, que nem eu falo, a minha clarividência, pelo menos, é assim. Ela abre por algum tempo, alguns segundos, e depois, geralmente coisa de segundos. E daí ela fecha. Mesmo que isso aconteça durante alguns minutos, ela tem aquela abertura assim e tal, né? Depois fecha. Agora, existem clarividentes e clarividentes. Tá certo? Tá? A minha clarividência hoje não é mais a mesma de antigamente. Dos 25 a 50 anos, né, eu tive uma clarividência excelente. Mas aí, do jeito que a clarividência chegou, ela se foi também. Hoje ainda tem algumas clarividências, mas é raro. Tá, clarividência boa, assim, aquelas clarividências que eu costumava ter assim, antigamente, né, é coisa rara. Tá? Isso aconteceu muito dos 25 aos 50 anos. Hoje eu estou já com 62, já vou completar 63 anos, tá certo? Eventualmente ainda tenho clarividências assim, razoáveis, mas nada se compara ao que era antes. Tá? Então hoje não tem mais aquela clarividência que eu tinha. Tá? Eventualmente, quando eu tenho alguma clarividência boa, eu ainda faço algum relato, ainda vejo se dá para extrair algumas observações boas, né? Tá? Porque esse é um detalhe interessante de quem é pesquisador, né? Extrair aquelas informações importantes, úteis, né? Tá? É que nem eu falei, assim, o detalhe da clarividência é a gente ver. Né? Quando a gente vê assim, a própria pessoa ver, aquilo ali cada vez que isso acontece é uma revelação, porque, que nem eu falei, a gente sempre vê coisas diferentes. Tá? Agora, no caso dos extraterrestres, nossa, nem se fala. A gente pode extrair assim informações, muitas informações, se você tiver algumas clarividências de boa qualidade. Então, a gente pode extrair muitas assim, umas informações muito boas para quem pesquisa o assunto, né? Tá? Mas é isso aí, gente. Eu continuo pesquisando aqui, estou sempre pesquisando, né? Tá, agora estou em casa direto, estou assim já afastado em definitivo do meu serviço, então estou em casa e eu vivo sempre pesquisando. Tá certo? Então, logo que eu montar outros dados assim, eu volto a conversar então, né? Bom dia.